Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. Eu não acredito que julho chegou ao final. Eu não vi esse mês passar. Sério, junho eu vi passando, maio eu vi passando, mas esse mês eu não vi passando. Eu não sei se é porque foram as minhas férias, tá, grandes férias de 2 semanas, ou porque eu dormi no ponto, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu realmente não vi esse mês passando. O fato é que eu tava com vergonha de gravar esse vídeo de leituras do mês, porque eu só li 2 livros esse mês. Mas tem uma explicação razoável, eu diria. O começo de julho foi inteiro de provas, trabalhos e relatórios na faculdade, porque era final do período. Então eu basicamente fiquei por conta de estudar, de fazer relatório disso e de aquilo. Então eu não tinha tempo pra ler e quando eu tinha tempo eu acabava dormindo, porque eu tava cansada. E aí depois eu entrei de férias. E se você acompanha o blog já tem um tempo, você sabe que nas férias, tipo, só 2 semanas de férias, eu gosto de brincar de inútil. Então eu brinquei um pouco de inútil, li um pouco e fiquei um tempo com a minha família. Então minha irmã tava aqui, então eu aproveitei o tempo com os meus pais, com a minha irmã. Enfim, família. Não jogando a culpa pra família, a culpa é minha. Então o que eu fiz? Pra não focar só nesses 2 únicos livros que eu li, eu resolvi juntar o Leituras do Mês com o Book Haul, porque assim ficava um vídeo mais apresentável. Então eu vou começar com o Book Haul, porque um dos livros que eu vou mostrar no Book Haul é um dos livros que eu li e porque tem mais livro pra mostrar do que no Leituras. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar é Fiquei com Seu Número, da Sophie Kinsella. Eu ganhei esse livro de aniversário, tá meio atrasado, mas o que vale sempre é a intenção, ainda mais quando o livro é bom. Eu ganhei do meu padrinho, da minha tia e dos meus primos. Então, mais uma vez, Tia Vanna, Dindo, Léo e Lucas, muito obrigada por esse livro, porque eu amei de paixão. E eu sei que eu já falei muito obrigada várias vezes, mas muito obrigada. Depois eu tava na Saraiva, assim, andando de boa, nessas férias, e vi esse livro que é Once Upon a Time, uma antologia de contos de fadas, que, pelo que eu entendi, é o livro que inspirou a série Once Upon a Time, que são os contos de fadas meio que com um toque diferente, que é mais ou menos o que a gente vê mesmo na série, por mais que faça séculos que eu não vejo a série. E eu achei muito legal, e ele é hardcover. É muito difícil achar um livro, assim, vendido aqui no Brasil com hardcover, e eu achei ele lindo. Eu não ia comprar esse livro, eu que me dei de presente, mas eu fiquei andando nessa árvore, tipo, quase meia hora com ele assim, olha. Então eu falei, eu acho que eu tenho que levar. E eu tô muito animada porque tem várias histórias bem legais. Tem tipo Branca de Neve, João Maria, Cinderela e por aí vai. E eu tô muito animada e é claro que eu vou contar tudo no blog quando eu ler. Depois eu ganhei da minha mãe 2 livros que eu tô muito animada pra ler. Eu já tinha visto eles em outras livrarias, mas eu não sei, eu tava caro, aí eu desanimava. Não sei, mas eu ganhei 2, se não me engano, é uma trilogia, então ainda falta o terceiro, mas eu tô bem animada. E depois que eu ler o segundo, eu compro o terceiro. Que o primeiro é Eu Amo New York e Eu Amo Hollywood. Todos os dois são da mesma autora, Lindsay Kelk. E é isso, esse é o primeiro e esse é o segundo. Depois eu fui pra São Paulo pra levar minha irmã pro aeroporto. E a gente passou na Saraiva e, né, eu tive aquela ligação com a Saraiva. Enfim, eu peguei, na realidade, uns 5 livros que eu tava querendo comprar. Tudo dava mais de 100 e lá vai burlada. Mas eu pensei bem, lembrei que minhas aulas vão voltar, que eu vou voltar a ser uma universitária pobre. Então, né, eu fui olhando... Eram 5 livros que eu queria muito. Aí eu olhei os preços, estavam todos muito caros. Resumo, eu peguei só um porque, né, é a vida. Mas eu peguei um que todo mundo tem falado muito, muito bem, que eu fiquei muito curiosa, que é Eleanor and Park, que é da Rainbow Rowell. E eu já vi muita coisa boa desse livro, na verdade sobre a autora também. Então eu tô muito animada, ele não é muito grande, então em breve, se tudo der certo, amém, eu vou ler e conto pra vocês tudo lá no blog também. E eu fiquei um tempo olhando pra telinha ao invés da câmera, desculpa, eu tô tentando de verdade olhar pra câmera. Bom, agora a gente vai focar nas leituras do mês, que não é lá grande coisa, mas, né, é o que tem pra hoje. O primeiro livro que eu li no mês foi Austenland, Austenlândia.
desculpa, que é da Shannon Hale. E eu tava muito animada pra ler esse livro. Eu até gostei, olha, tem bastante post-it. Mas eu nunca imaginei que eu ia falar o que eu vou falar agora, mas eu gostei mais do filme do que do livro. Eu acho que o filme é mais leve, divertido, é mais gostoso. E eu nunca imaginei que eu ia falar isso comparando um livro e um filme, mas é verdade. O livro é contado em terceira pessoa e isso sempre me desanima um pouco. Então, pode ser que tenha sido isso, ou não sei, ou o fato de que eu vi o filme primeiro, então eu já sabia o tchan da história. Não sei. Mas é um livro bom, eu dei 4 estrelas no final das contas. O livro conta a história da Jane, que é uma mulher lá na casa dos 30, que sempre foi apaixonada pelo Mr. Darcy, do livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E na cabeça dela, os homens têm que ser perfeitos, assim como o Mr. Darcy. Se o cara não é a imagem e semelhança do personagem criado pela Jane Austen, ele não serve. Só que isso sempre atrapalhou a vida amorosa dela. Nem sei porquê, imagina, né? Menina só tá querendo um personagem fictício. Quem nunca? Enfim, aí uma tia-avó dela morre e deixa como herança pra ela uma passagem e tudo pago no lugar, que é Austenlândia, que é um lugar em que você fica determinado tempo vivendo como se fosse na época dos livros da Jane Austen. E lá ela tem que se comportar como se realmente estivesse naquela época, usar as roupas, falar do jeito que eles falavam, ficar longe de tecnologia e nisso convivendo com atores. E é basicamente isso, a Jane tentando deixar sua obsessão de lado, mas ela não sabe mais o que é real ou não na Austenlândia. Em algum momento você fica confuso também. E é basicamente isso. Lembrando que tem a resenha super detalhada, com opinião e explicando melhor a história lá no blog. E eu vou deixar o link certinho aqui embaixo nos detalhes. O segundo e último livro que eu li no mês foi Fiquei com Seu Número. E esse livro foi meio engraçado, porque eu peguei pra ler assim que eu cheguei na casa dos meus pais, porque o livro veio pra cá. E eu tava muito animada pra ler esse livro, e ele é relativamente grandinho. Então eu comecei a ler super animada, mas eu cheguei no segundo capítulo e parei. Eu comentei isso na resenha escrita, e o fato é que eu achei a história um pouco repetitiva, porque me lembrou algumas coisas do outro livro da Sophie Kinsella, que é Remember Me. E eu sou muito ansiosa, então o livro tava me deixando desesperada, porque a personagem principal perde um anel, e eu tava mais preocupada com o anel do que com a história, então eu achei melhor parar o livro por um tempinho. Quando eu peguei de volta o livro na quarta-feira, eu comecei a ler, tipo, meia-noite e pouco, os outros todos os capítulos que faltavam, e fui parar lá pelas quase 4 da manhã, quando eu terminei o livro. Então o livro é muito, muito bom quando eu consegui, pelo menos quando eu consegui focar na história e não na porcaria do anel. O livro conta a história da Poppy, que é uma mulher inglesa, e a gente conhece ela assim logo de cara quando ela perde o anel de noivado dela. E é um anel que passou de geração em geração na família do noivo. E ela não só perde o anel, como também roubam o celular dela. Isso tudo no mesmo dia. Então, essa é a parte desesperadora. Mas ela acha um celular numa lixeira do hotel que ela tava e resolve pegar pra ela o celular que tava ali na lixeira, dando sopa, só que o celular tinha dono. O dono, no caso, era uma grande empresa milionária e um desses empresários da empresa começa a ligar pra esse celular e faz um acordo. Ela pode ficar com o celular desde que ela sempre repassa as mensagens e e-mails que chegarem nele pra ele. Nisso tem muitas confusões, porque a Pop é maluca. Então, às vezes, ela resolve que vai responder algum e-mail da empresa. Às vezes, ela não passa uma mensagem, ou passa mensagem demais. Enfim, ela é um pouco maluca. E a história é ela tentando encontrar o anel, tentando fazer de tudo pro noivo dela não descobrir. E as amigas dela são completamente atrapalhadas. Ela é completamente atrapalhada. E o empresário, que é o Sam, é simplesmente muito fofo. Muito fofo. Ele é maluco, como todo mundo no livro, mas ele é muito fofo. Ele é o lado clichê da história, mas é isso que deixa a história tão gostosa de ler. Uma das amigas da Pop me irritou muito durante a leitura, porque ela é muito maníaca e invejosa, mas isso não atrapalha a leitura de forma alguma. É um livro muito bom e eu marquei horrores. Vamos ver.
dá pra mostrar. Eu marquei horrores. E é isso. Ai, que vergonha. Eu já mostrei tudo. Enfim, então essas foram as minhas leituras do mês. Ai, que vergonha. E esses são os livros que eu comprei ou ganhei. Isso de cabeça pra baixo? Não, tá certo. Que eu comprei ou ganhei em julho. Então, eu espero que em agosto eu leia mais. Porque, né, assim, esse mês foi meio humilhante. Então eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado. Que entendam o meu lado, porque eu só li 2 livros. Lembrando que todas as resenhas completas vão estar aqui embaixo. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final e tchau!